strong. Fala galera, vamos então para mais uma aula. Hoje é a aula número 3. Nós vimos na primeira aula como usar o site do BibleArc. Depois na aula passada nós vimos que na verdade o arqueamento do texto consiste em apenas duas partes. A primeira parte é dividir o texto em proposições e a segunda parte então é conectar essas proposições. E para conectar nós temos algumas relações possíveis. E na aula passada nós vimos sobre as relações coordenadas. Nós vimos elas são apenas 3. Nesta aula agora nós vamos começar a ver as relações subordinadas. Nós temos várias opções para as relações subordinadas e nós vamos começar então nessa aula a ver algumas delas. Vamos lá então ver o que a gente vai aprender. Nós vamos ver hoje a relação subordinada de suporte por reafirmação, ou seja, ela suporta aquilo que está sendo afirmado na proposição principal ao fazer uma nova afirmação. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. E nós vamos ver algumas relações possíveis: ação-maneira, comparação, negativo-positivo, pergunta-resposta e ideia-explicação, certo? Então vamos ver primeiramente o que significa essa questão de uma relação subordinada de suporte por reafirmação. Nós aprendemos na semana passada, não na semana passada, mas na aula passada, sobre o que é uma relação coordenada, ou seja, nós temos duas proposições que são independentes. Uma proposição ela tem sentido próprio, mas uma proposição, as proposições coordenadas elas são independentes. Agora, a subordinada é uma proposição dependente e que afeta a proposição principal com relação ao sentido. Ou seja, uma proposição dependente é aquela que precisa da proposição principal para ter sentido completo. Eu vou dizer isso aqui só para você diferenciar os dois conceitos. Eu disse na aula passada que uma proposição ela tem sentido. Você diz algo sobre alguma coisa. Então, quando nós dizemos que a proposição subordinada precisa da principal para ter sentido completo, não confunda as duas coisas. Uma proposição, ela tem sentido, você entende ela. Mas quando ela é subordinada, para que ela tenha sentido completo, ela depende da proposição principal. Ou seja, uma proposição tem sentido próprio. Mas para que ela tenha sentido completo, quando ela é subordinada, ela precisa da proposição principal. O que não acontece quando uma proposição é coordenada. Uma proposição coordenada, ela não depende de outras proposições, ela tem um sentido completo sozinha no texto. E aí nós vimos as relações coordenadas. Mas hoje, então, nós vamos começar a estudar as relações subordinadas, aquelas que precisam da proposição principal para ter sentido completo. E hoje nós vamos começar com aquelas que suportam, ou seja, elas afetam de alguma forma o sentido da proposição principal por reafirmação. O que é a reafirmação? Um teólogo chamado Thomas Schreiner define que é uma nova afirmação que melhor define ou explica a proposição principal. Ou seja, a primeira categoria de relações subordinadas é a categoria daquelas que suportam por reafirmação. São aquelas que afetam a proposição principal com uma nova afirmação que define um pouco mais ou que explica um pouco mais a proposição principal. Vai deixando essas teorias aí irem sendo guardadas na sua mente. No começo talvez não faça muito sentido, mas à medida que você for vendo os exemplos e praticando, isso vai fazer cada vez mais sentido para você. Certo? Então vamos lá ver as relações subordinadas nessa categoria. Então, a primeira delas é a ação-maneira. O que é essa relação? Nós temos uma proposição principal e uma proposição subordinada. A definição dela é uma ação
e uma afirmação mais precisa, indicando a maneira ou a forma na qual a ação é executada. Lembra que, na verdade, essa de reafirmação, nós vimos aqui que ela é uma nova afirmação que melhor define ou explica a proposição principal? Pois bem, nesse caso da ação maneira, a proposição principal é uma ação. E aí nós temos uma outra afirmação que aparece que explica um pouco mais qual é a maneira que essa ação é executada. Essa relação também é conhecida por alguns como maneira-fim. Ela pode ser chamada ação-maneira ou maneira-fim. Quais são as conjunções que nós encontramos no texto que nos ajudam a indicar que essa é a relação ali entre as proposições? Muitas vezes vamos ver de modo que, através de, mediante, por intermédio de e outras possíveis relações. Qual que é a palavra-chave para ver se essa é a relação entre duas proposições? É a pergunta como. Você viu uma ação no texto e se a próxima proposição ou a proposição anterior explica o como dessa ação, a relação entre essa proposição de ação e esta outra proposição é uma relação subordinada ação-maneira. Ou seja, há uma proposição de ação e há uma outra proposição que explica a maneira como aquela ação acontece. Vamos ver então exemplos? Lá em Filipenses 2,7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou. Como? Como que Jesus se esvaziou? A resposta vem então no versículo 7b e 7c, que diz: assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Perceba que essas proposições aqui que formam o versículo 7b e c, elas são o como. Por isso que nós temos aqui esse símbolo. A ação está aqui conectada com a maneira. Veja, antes a si mesmo se esvaziou. Como? Assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agora, um outro exemplo, lá em 1 Timóteo 3,4, diz assim: e que governe bem a própria casa, ou seja, o bispo, o presbítero, ele tem que governar a própria casa. Mas como? Como que ele pode governar a própria casa bem? Criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Por isso que nós temos a ação e então uma reafirmação que explica a maneira dessa ação. Tá certo? Então essa é a ação-maneira. Como? Como que essa ação acontece? Essa outra proposição explica e nós então colocamos a relação ação-maneira. Agora a relação de comparação. A definição dela é uma ação e uma afirmação que esclarecem essa ação ao mostrar como ela é, com o que ela se parece. Algo que te ajuda a entender, por meio de uma comparação, a proposição principal. Conjunções que nos ajudam nisso é assim como é tal coisa, assim tal outra coisa, e a conjunção como e outras. Qual que é a palavra-chave aqui? É quando você tem um ponto de referência para comparar e para avaliar. Quando você tem uma proposição principal e é dado para você um ponto de referência para avaliar e comparar aquela proposição principal, nós então temos uma relação de comparação. Vamos ver alguns exemplos aqui. 1 Coríntios 1,11 diz assim: sede meus imitadores. Aí você pode falar: Paulo, mas qual que é o ponto de referência? Paulo diz: como também eu sou de Cristo. Por isso que a relação aqui é de comparação. Esse símbolozinho aqui, CF, né? Então Paulo diz: sede meus imitadores. Como que eu faço isso, Paulo? Qual que é o ponto de referência? Qual que é a referência que eu tenho, Paulo, para entender isso? Ele fala: como também eu sou de Cristo. Ele diz aqui, esclarece ao mostrar como ela é, tá certo? Agora 1 Tessalonicenses 2,7b diz assim: todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então Paulo diz que eles se tornaram carinhosos entre os tessalonicenses,
E aí você fala, Paulo, mas qual que é o ponto de referência? Compara com alguma coisa aqui do meu dia a dia para eu entender o que você está querendo dizer. E ele então compara com a ama que acaricia os próprios filhos. Veja que é um ponto de referência para que você possa avaliar, para que você possa entender. Por isso que a palavra-chave é ponto de referência. Tá certo? Vamos ver a próxima relação, então. Essa agora é a relação negativo-positivo. Nós temos nesse caso a definição em duas afirmações. Uma delas é negada para que a outra seja afirmada. Esta é também a relação implícita em afirmações divergentes. Uma conjunção que nós encontramos no texto que nos indica que provavelmente essa é a relação entre duas proposições é quando o texto fala não isso, mas isso. Né? Qual que é a palavra-chave? A palavra-chave é quando nós temos no texto uma correção, uma substituição e talvez principalmente quando você encontrar contraste. Então, provavelmente vai ser um negativo positivo. Vamos lá para os exemplos que nos ajudam a clarificar este conceito. Veja lá, Efésios 5,17. Diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós temos uma relação, algo negativo que você não deve fazer, que na verdade acaba por o quê? Afirmando, dando força à ação positiva. Não faça isso, mas faça isso. Há aqui um contraste. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Mas então o que eu tenho que fazer? Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Um outro exemplo é Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez aqui um contraste, né? Até uma correção também. Não faça isso, mas faça isso. Então essa é a ideia do negativo positivo. Né? Como diz aqui, duas afirmações, uma delas é negada para que a outra seja afirmada, para que a outra esteja em destaque, para que inclusive o valor daquela que é positiva tenha ainda mais significância. Né? Não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? Esse aspecto que nós encontramos tanto na Bíblia. A Bíblia sempre nos fala o que nós não devemos fazer, mas isso sempre nos traz uma obrigação do que nós devemos fazer. E quando nós encontramos essa relação, é então esta relação negativo-positivo. Próxima relação, então, é a pergunta-resposta. A própria definição, o próprio nome dessa relação já nos traz a definição. Ela é uma pergunta e logo no texto nós vemos uma resposta àquela pergunta. Não é uma conjunção específica, mas se você vê um ponto de interrogação, pode ser um sinal, né, de que esse é o caso. A palavra-chave é pergunta e resposta. Se tem uma pergunta e tem uma resposta, esta é a ocasião. Agora, uma nota importante. Essa categoria aqui não inclui perguntas retóricas. Quando você tiver uma pergunta retórica, reafirme-a e trate-a como uma declaração. Ou seja, essa relação aqui nós vamos ver que ela requer uma resposta no texto. É uma pergunta que o texto responde. Mas quando você tem uma pergunta retórica, né, uma pergunta retórica ela não está esperando uma resposta. Ela, na verdade, ela já tem uma resposta embutida nela mesma. Então, se você tiver uma pergunta retórica, essa não é a categoria que você vai usar. Quando tem uma pergunta retórica, você tem que pegar aquela pergunta e falar o que essa pergunta está afirmando. Porque uma pergunta retórica, ela afirma algo. E aí, dependendo do que ela estiver afirmando, você vai encaixar ela na relação que melhor se apropria ali do contexto. Então, essa relação aqui não vale para perguntas retóricas, ela vale para perguntas que de fato o texto que aguarda uma resposta e o texto responde, tá bom? Vamos ver exemplos aqui. Lá no Salmo 24, 3-4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Nós temos aí uma série, né, com duas perguntas, a questão, né, e a resposta. Por isso que nós usamos essa relação entre estas
o versículo 3a e 3b, e 4a, 4b e 4c. Ou seja, quem vai fazer isso? Quem vai permanecer no seu santo lugar? E a resposta, então, é o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Um outro exemplo, Romanos 4,3, que diz: pois que diz a Escritura? Essa não é uma pergunta retórica, ele de fato está esperando uma resposta. E a resposta vem então no versículo 3b. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Veja, então, nós dividimos aqui duas proposições. E aí nós temos aqui uma relação de pergunta e resposta. Por isso que nós conectamos ela desta maneira aqui, né? Nós usamos esse símbolozinho que conecta os dois versículos e coloca o quezinho para a parte da pergunta e o A para a parte da resposta. Tá bom? Não se preocupe demais com essa estrutura aqui do Bible Arc, não, que depois nós vamos condensar tudo isso na prática. Vai ter uma aula que vai te mostrar aplicando tudo isso a um texto. Na verdade, a dois textos, tá bom? Então, pergunta-resposta. E agora, a relação ideia-explicação. Essa é a relação entre uma afirmação e outra que esclarece o seu significado. A proposição de esclarecimento pode discorrer apenas sobre uma palavra da proposição associada ou sua totalidade. O que quer dizer? Nós vamos ter duas proposições. Uma vai trazer uma ideia e a outra vai desenvolver essa ideia da proposição anterior ou da proposição que ela está relacionada. Mas muitas vezes a proposição que desenvolve a ideia, muitas vezes ela pode não desenvolver a ideia da proposição inteira, ela pode desenvolver a ideia de uma palavra que foi citada anteriormente, tá certo? Então, em outras palavras, nessa relação, existe uma proposição que traz uma ideia, seja a proposição inteira ou a ideia de uma palavra que está naquela proposição, e a outra proposição relacionada com ela é uma proposição, então, que desenvolve uma ideia presente ali. Conjunções que nos ajudam a identificar essa relação. É a conjunção ou seja, em outras palavras, isto é, etc. Tá bom? A palavra-chave aí é reafirmação, desenvolvimento, conteúdo. Ou seja, se você tem uma proposição e a próxima desenvolve aquela proposição, ou se você tem uma proposição e a próxima te dá o conteúdo, por exemplo, fulano disse, e aí o conteúdo do que ele disse. Essa é a relação entre, nesse caso. Uma maneira muito interessante de descobrir essa é você fazer essa pergunta, diga-me mais. Né? Você vê uma proposição e você fala assim, diga-me mais sobre isso. E se a próxima proposição te dá essa explicação, esse desenvolvimento da proposição anterior, então essa provavelmente é a relação que está ali no contexto. Vamos ver exemplos então. Veja só, Salmo 2,7. Nós temos aqui a ideia e a explicação. Proclamarei o decreto do Senhor. Qual que é o decreto do Senhor? Qual que é o conteúdo do decreto? Desenvolva mais. Então vem a explicação. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Uma ideia e a explicação dessa ideia. Agora Lucas 11, 2-4. Veja só. Então ele os ensinou. O que ele nos ensinou? Diga-me mais. A explicação. Quando orardes, dizei. Dizei o quê? Desenvolve a ideia. O que isso quer dizer? Aí vem a oração do Pai Nosso nos versículos 2c-4. Então veja que há uma ideia e uma explicação, um desenvolvimento, ao revelar do conteúdo ali daquela ideia. Tá certo? Então, nesse estudo nós aprendemos o que é uma relação subordinada de suporte por reafirmação. Vimos o que é uma relação então subordinada, ação-maneira, comparação, negativo-positivo, pergunta-resposta e ideia-explicação. Essas então são as primeiras aqui que nós aprendemos sobre
as relações subordinadas. Nós vimos na aula passada coordenadas, hoje começamos as subordinadas e vamos nas próximas aulas aprender sobre duas outras categorias de relações subordinadas e então vamos botar a mão na massa. Mas por enquanto é isso, um exercício para você. Folheie a sua Bíblia e tente achar pelo menos duas proposições de relação subordinada para cada relação estudada nesta aula. Portanto, faça esse exercício. Procure e pegue esses exemplos que estão aqui na aula e vai lá na sua Bíblia e tenta achar duas proposições que são de ação maneira, tenta achar duas que são de comparação, tenta achar duas que são de negativo positivo, tente achar duas que são de pergunta e resposta e tente achar duas que são ideia e explicação. O segredo do arqueamento do texto é a prática. No começo vai parecer um pouco difícil, a engrenagem vai ali movendo aos pouquinhos, mas é a prática que vai te ajudar a identificar isso cada vez mais. Tá certo? Por enquanto é isso. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula. Strong.